Oi, boa tarde. Meu nome é Renata, sou da Rede Liberdade. A Rede Liberdade é um espaço virtual suprapartidário de encontros e debates de ativistas de esquerda. Hoje nós recebemos o jornalista Breno Altman, que é fundador do portal Opera Mundi. Nós vamos analisar a disputa Estados Unidos e China e as influências dessa disputa no mundo, especialmente no que se refere à América Latina. Vamos começar falando sobre o aumento das tarifas alfandegárias, sobre produtos chineses, sobre produtos americanos, uma em retaliação à outra. A Organização Mundial do Comércio autorizou a China a sobretaxar as importações porque eles entraram num processo de arbitragem e os Estados Unidos não conseguiu provar as acusações que fez contra a China. Você acredita que essa estratégia do governo Trump é para impedir que a China assuma a liderança da economia mundial, alimentar essa guerra comercial, impondo sanções diretas ou indiretas à China e aos países aliados? Boa tarde, Breno. Boa tarde, Renata. Muito obrigado pelo convite para participar dessa conversa contigo na Rede Liberdade, e boa tarde a todos os espectadores e espectadoras que estão nos acompanhando. Olha, o mundo é hoje marcado pela polarização entre Estados Unidos e China nas mais distintas frentes, entre elas a frente comercial. Os Estados Unidos adotam um conjunto de medidas para tentar impedir que a China venha a se contrapor e a superar a hegemonia que os Estados Unidos têm no mundo, particularmente desde 1991, quando acabou a União Soviética. Então, entre essas medidas que os Estados Unidos adotam, estão as medidas da chamada guerra comercial. O que vem a ser a guerra comercial? Tentar fechar o mercado americano para os produtos chineses. Tentar impedir que os capitais chineses mantenham a mesma taxa de investimento dentro dos Estados Unidos. Tentar impedir, enfim, que a economia chinesa cresça em desfavor da economia dos Estados Unidos. Como parte dessa guerra comercial, nós temos a chamada guerra alfandegária, ou seja, são as medidas que têm a ver com a elevação dos impostos de importação para tornar mais caros e praticamente impeditivos os produtos chineses dentro do próprio território norte-americano. Os Estados Unidos, com isso, tentam limitar a chamada invasão chinesa sobre a economia dos Estados Unidos, tentando proteger sua própria indústria com essas taxas alfandegárias mais elevadas. Então, essas taxas constitui uma das medidas dessa guerra comercial. Os Estados Unidos buscam, portanto, também através da guerra comercial, deter o crescimento da China nesse ambiente de polarização. Certo. E, recentemente, eles tentaram barrar o 5G chinês, aplicaram sanções a empresas que utilizavam componentes chineses, aplicaram sanções a uma petroleira chinesa que comprou petróleo do Irã, fechou o consulado chinês em Houston, coisa que a China retaliou e também mandou fechar um consulado americano. Enfim, você considera que a China é muito paciente nessa relação em relação a essa perseguição dos Estados Unidos? E se sim, a que isso se deve? Olha, além da guerra comercial, ao qual já nos referimos na primeira questão, Renata, os Estados Unidos deflagraram um conflito com a China em outras frentes também. Uma frente muito importante é a tecnológica. A disputa pela hegemonia, pela liderança na tecnologia 5G é de vital importância para a economia mundial. Não é uma mudança tecnológica qualquer. Até chamada tecnologia 5G permitirá que, a partir de dispositivos comuns, como os aparelhos celulares, se possa controlar uma gama gigantesca de circuitos produtivos. Vai ser possível controlar uma planta inteira de uma fábrica a partir do celular. Tamanha é a elevação da conectividade digital a partir do 5G. Vai ser possível fazer uma operação cardíaca a partir do celular, pilotando robôs
utilizando essa tecnologia 5G, torna-se possível aquele sonho do desenho animado dos Jetsons, dos carros sem motorista a partir do 5G. Então, é uma revolução tecnológica que é marcada pela disputa entre Estados Unidos e China para ver quem terá a dianteira nesse processo, se as empresas norte-americanas ou se as empresas chinesas, em particular a Huawei, que tem sido vítima de muitas perseguições e sanções por parte dos Estados Unidos. Tem a ver com essa disputa tecnológica. Os Estados Unidos também aguça a disputa ideológica com a China, seja se utilizando da pandemia, qualificando o novo coronavírus como vírus chinês, responsabilizando a China pela suposta pela pandemia que está em curso no mundo. Enfim, os Estados Unidos utiliza-se de instrumentos ideológicos para a confrontação com a China. Aos Estados Unidos interessa a precipitação deste confronto, e a China não. Na verdade, essa tranquilidade chinesa que você registra tem a ver com a estratégia chinesa de ganhar tempo. Por que a China quer ganhar tempo? Porque a China prevê que daqui a uns 10 a 20 anos, 10 a 30 anos, a China terá superado os Estados Unidos em todos os principais quesitos. A China terá uma economia mais próspera, uma economia mais pujante, uma sociedade mais próspera e rica, e forças armadas mais capacitadas que as dos Estados Unidos. Portanto, a China quer adiar a polarização para depois desse período, quando ela estiver numa situação de maior poderio econômico, cultural, tecnológico, social e militar do que os Estados Unidos. E os Estados Unidos, por sua vez, querem antecipar essa polarização, porque os Estados Unidos não querem enfrentar a China quando a China já estiver poderosa demais. Os Estados Unidos querem enfrentar a China quando a China ainda tem forças armadas relativamente frágeis, quando a China não tem a dianteira tecnológica do planeta, quando a sociedade chinesa ainda é mais frágil do que a norte-americana. Então, há uma diferença de estratégia por conta dos diferentes tempos de desenvolvimento dos dois países. Os Estados Unidos querem precipitar a polarização porque antevêm sua relativa decadência se comparados com a China para daqui a 10, 20 ou 30 anos, e a China quer adiar essa polarização, e por isso tem uma estratégia mais tranquila que a dos Estados Unidos, porque considera que, para a China, os resultados serão melhores se a polarização for quando ela já tiver consolidada sua dianteira, repito, tecnológica, econômica, social, cultural e militar frente aos Estados Unidos. Certo. E quanto ao bloqueio americano à imprensa chinesa? Porque eles trataram os escritórios correspondentes chineses como uma missão estrangeira, para obrigarem a seguirem as regras como se fosse uma embaixada. Eles argumentaram que o governo chinês controlava a imprensa chinesa lá nos Estados Unidos. E a China também retaliou, fez a mesma coisa, criou uma série de questões para jornalistas americanos. Pediu as credenciais, falando que não ia renovar. Você acredita que isso evidencia uma hipocrisia da autoproclamada defesa da liberdade de imprensa americana, estipulando requisitos extras para a imprensa chinesa se manter legalizada? Eu não tenho dúvidas disso. É evidente que nós estamos diante de uma situação hipócrita. Os Estados Unidos atacam a imprensa chinesa porque não aceita que a imprensa chinesa possa operar como parte da disputa ideológica e de informações que a China move diante da ofensiva norte-americana. Os Estados Unidos retalham contra a imprensa chinesa em seu território para impedir que outras versões de histórias importantes sejam contadas ao mundo. Entre outras histórias, a própria história da perseguição a Hawaii, ou como efetivamente os Estados Unidos estão lidando com a pandemia, e assim por diante. Os Estados Unidos não querem relatos independentes sobre como está sua situação real na competição com a China, em temas como desenvolvimento tecnológico, pandemia e assim por diante.
quer impedir que a China possa construir sua própria versão sobre esses acontecimentos. E, por isso, dispara contra a imprensa chinesa. A China, como é próprio nessas situações, retalha e dispara contra a imprensa americana. Agora, se nós formos observar todas essas situações, nós vamos ver que a iniciativa de retaliação é sempre dos Estados Unidos, que a China está agindo em termos do direito internacional, a China está agindo em legítima defesa. É bem o que você falou, né? Um tem intenção de adiar e o outro tem intenção de antecipar a briga. E nos casos de Hong Kong e Taiwan, que teve a promulgação da lei que extinguiu o status de economia especial ao território asiático, e a Taiwan, o secretário americano esteve lá parabenizando as ações dele contra o Covid. Em ambos os casos, a China considerou uma provocação. Você considera que os Estados Unidos alcançaram o propósito de provocar a China e conquistar esses aliados anti-China, essa influência na região? Olha, os Estados Unidos buscam fazê-lo. Lembremos que Hong Kong faz parte da China, embora tenha regras especiais, e que Taiwan é reivindicado pela China como parte do seu, também como parte do seu território. Taiwan, para rememorar aos nossos espectadores, às nossas espectadoras, Taiwan é uma ilha que sempre foi chinesa, mas que se transformou durante um longo tempo como uma república reconhecida pelas Nações Unidas, reconhecida por muitos dos países membros das Nações Unidas, depois da vitória da Revolução Chinesa. A vitória da Revolução Chinesa ela ocorre em 1º de outubro de 1949. É quando Mao Tse-tung e o Partido Comunista, através do Exército Popular de Libertação, o EPL, o Mao Tse-tung e os comunistas, eles conquistam todo o território chinês, chegam a Pequim e derrotam as forças do Kuomintang. O Kuomintang era o Partido Nacionalista Chinês. Derrotado o Kuomintang, seus líderes, especialmente Chiang Kai-shek, ele se exila em Taiwan e transforma Taiwan na República da China. Então, para efeitos da diplomacia mundial, tinha-se a República Popular da China, que é a China continental, sob um governo socialista, e você tinha a ilha de Taiwan, conhecida como a República da China, e não República Popular da China, também conhecida como Formosa, porque Taiwan, traduzindo para o português, quer dizer Formosa. E durante muito tempo, os Estados Unidos, por exemplo, reconheceram Taiwan como a verdadeira República Chinesa e não a República Popular da China. Somente em 1972, 23 anos depois após a vitoriosa Revolução Chinesa, foi que os Estados Unidos reconheceu a China popular, a China socialista, como a verdadeira China, rompendo relações com Taiwan, com Formosa, com a tal República da China. E isso ocorreu com vários países. Mas, ainda que reconhecendo a China popular e deixando de reconhecer Taiwan como a República da China, os Estados Unidos pararam, por exemplo, de se referir a Taiwan como República da China. Se referem atualmente, e isso faz toda a imprensa internacional, todos os países filiados à ONU, se refere apenas como Taiwan. Não reconhece que Taiwan seja a República da China. Mesmo assim, os Estados Unidos têm tratados com Taiwan de defesa militar. Ou seja, no caso da China tentar reincorporar Taiwan por meios militares, Taiwan poderia acionar ajuda militar dos Estados Unidos. Na prática, Taiwan funciona como um Estado independente, embora a China não o reconheça, embora a China considere Taiwan um território separatista, ou seja, é como se aqui no Brasil o Rio Grande do Sul estivesse separando do resto do Brasil. Então a China considera que Taiwan é um Estado separatista e que não pode, não deve ser reconhecido em sua autonomia. Taiwan não tem nenhuma característica, inclusive, de república autônoma, ou seja, ele é uma república inventada pelos nacionalistas do Chiang Kai-shek, do Kuomintang.
porque a língua, o idioma que se fala em Taiwan é o mandarim, eles têm a mesma... As origens étnicas não são distintas. Na verdade, foi construída pela direita chinesa. Ao perder a revolução, ela se exila em Taiwan e, com o apoio dos estados imperialistas, em particular dos Estados Unidos, eles criam ali a República da China, hoje Taiwan ou Formosa. Os Estados Unidos, portanto, têm em Hong Kong, em Taiwan, no Tibete, enclaves dentro do território chinês, a partir do qual ele busca sabotar a República Popular da China, gerando mobilizações contra o governo chinês em Hong Kong, provocando atritos crescentes entre Taiwan e a República Popular da China, incentivando a dissidência de tipo religioso e autonomista no Tibete. Os Estados Unidos busca criar cisânia, criar um estado conflitivo, um estado de ânimo conflitivo para a China popular a partir desses enclaves, repito, Hong Kong, Taiwan e Tibete. E a China responde, diz, não se metam em territórios que são nossos. Vocês não têm nenhum direito de romper nossa autodeterminação e interferir nessas três regiões. Faria tanto sentido quanto a China estimular conflitos internos a partir da Califórnia, da Flórida ou do estado de Washington, em Seattle. Não é? Então é isso que os chineses dizem. Como é que vocês estão se metendo nos nossos negócios internos? E respondem com medidas cada vez mais fortes em defesa da sua soberania nacional. Os Estados Unidos não têm que se meter em Hong Kong, ou em Taiwan, ou em Tibete. Mas eles se metem com argumentos que estão defendendo a democracia, né? Sempre o mesmo argumento. Lá. Pois então, faz tanto sentido quanto a China se meter nos assuntos dos Estados Unidos, apoiando qualquer região dos Estados Unidos em nome de qualquer argumento. Ou seja, não há previsão no direito internacional de que um país possa interferir na situação interna de outra nação. O elemento central da Carta das Nações Unidas é o respeito à autodeterminação dos povos. No caso concreto da China, os Estados Unidos estão brincando com gente grande, ou seja, os chineses têm como responder a essas provocações, e o fazem. Ou seja, ok, é dessa maneira que vocês querem tratar, então nós vamos acabar com as regras especiais de Hong Kong, nós vamos acabar com as regras relativamente autonomistas no Tibete, e se vocês usarem Taiwan para nos provocar, nós vamos tomar Taiwan na força. É isso que os chineses estão alertando. Nós não aceitaremos a violação da nossa soberania nacional. Nós não recuaremos. Agora, muito do que os Estados Unidos fazem nesse momento, Renata, tem a ver com a disputa eleitoral, né? Assim, eu vou chegar nesse ponto aí da eleição. Deixa eu entrar agora no assunto do aplicativo TikTok. Tá bom. Que o Trump disse que se o aplicativo não fosse vendido para a empresa americana, ele seria banido dos Estados Unidos. Falou que o aplicativo era uma ameaça à segurança nacional, porque roubava dados dos usuários americanos e transferia para o governo chinês. Os especialistas avaliaram que os servidores ficam nos Estados Unidos e ficam em Singapura. Então, já era uma quebrada nessa acusação. Aí, nessa questão também, a empresa estava processando a administração Trump pela acusação sem prova. Uhum. E o Trump disse que esperava que o Tesouro dos Estados Unidos recebesse um percentual sobre a venda do aplicativo para uma empresa americana, que é uma coisa sem precedente até o momento. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é como é que você avalia esse pedido de percentual sobre a compra que o Trump está... Olha, vamos primeiro compreender por que essa história do TikTok virou algo importante na disputa entre Estados Unidos e China. O TikTok, como é sabido, ele se transformou numa das maiores redes sociais do mundo, suplantando ou podendo competir com
com redes importantes como o Instagram, e com uma característica própria. O TikTok fala para a infância, né? É a rede social das crianças e dos pré-adolescentes. Um público que não é atingido pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo Twitter. O TikTok tem tido uma disseminação impressionante entre os muito jovens, né? Repito, entre os pré-adolescentes. É, assim, uma fonte de receitas, uma fonte de vendas importante, de lucros importante, e representa, do ponto de vista da simbologia, a capacidade da China e das empresas chinesas de suplantar os Estados Unidos. Até o presente momento, Renata, das 10 maiores empresas de tecnologia de informação do mundo, 9 são norte-americanas. Os americanos têm a liderança, os norte-americanos têm a liderança em todas as redes sociais. Todas as redes sociais são baseadas nos Estados Unidos. Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o Google, são todos norte-americanos. Então, a China estaria rompendo esse verdadeiro monopólio que os Estados Unidos exercem até agora na tecnologia da informação. Para os Estados Unidos, é algo inaceitável. Então, o Trump combinou 2 tipos de operação para tentar deter o crescimento do TikTok dentro do território dos Estados Unidos. Medidas de ordem político-administrativa, com fake news desse tipo, de que o TikTok é um perigo para a segurança nacional dos Estados Unidos, com ameaças de proibição do funcionamento do TikTok nos Estados Unidos, enfim, com uma série de represálias, e além dessas medidas político-administrativas, medidas de tipo comercial e econômica, incentivando ou estimulando empresas americanas a comprarem TikTok e tirarem da propriedade chinesa. Tá? Então, é uma operação que visa neutralizar uma vantagem relativa chinesa num ambiente muito importante que é o das redes sociais. E essa influência do aplicativo nas eleições americanas, você acredita que seja uma ameaça real? O TikTok não, muito baixa, pelas suas características. A maior parte do público que usa o TikTok não vota. Porque teve um caso que parece que esgotaram os ingressos para um comício do Trump e tinha um monte de espaço vazio e ele já criou a teoria da conspiração, né? Se o Trump tem tanto medo do TikTok, o que a gente pode falar das outras redes sociais de origem americana que vem praticando censura contra a esquerda e espalhando mentiras da extrema-direita? Olha, o que acontece é que a direita americana se deu conta que as redes sociais eram e são um ambiente ideológico, um ambiente tecnológico, perdão, muito útil, muito propenso a uma certa operação de guerra em defesa dos grupos mais conservadores. Por que isso? Por 2 razões. A primeira delas, as redes sociais, elas fragmentam de tal maneira a informação e a identificação da informação que é possível você difundir mentiras e essas mentiras se espalharem com uma enorme rapidez. Uma rapidez muito maior do que os atingidos por essas mentiras terão em identificá-las. É diferente do que ocorria com os sistemas tradicionais de comunicação. Mentiras sempre foram uma arma dos conservadores, sempre foram uma arma dos imperialistas, dos grandes grupos capitalistas. Só que as mentiras publicadas num jornal, ou ditas na rádio ou na televisão, rapidamente você se dava conta que essas mentiras estavam em circulação, porque as pessoas no dia seguinte liam no jornal, ou no próprio dia assistiam na televisão ou escutavam na rádio. E imediatamente reagiam, e a reação era pública, porque você tinha claramente a identidade de quem propagou a mentira. Aquele jornal, aquela televisão, aquela rádio,
ou quem deu declarações a esses veículos. Nas redes sociais não é assim. Você planta uma mentira através de robôs, essas mentiras se difundem por múltiplos círculos algoritmizados, ou seja, atingidos pelo algoritmo do Facebook, por exemplo, e demora para os atingidos por essas mentiras, demora para os alvos da mentira, até mesmo se darem conta que essas mentiras estão circulando. E a resposta a essas mentiras não só é tardia, como é difícil identificar um responsável real pelas mentiras. Porque muitas dessas mentiras, como eu já disse, estão acobertadas pelos chamados bots, ou seja, pelos chamados robôs, pelos perfis falsos. Então, isso passou a ser usado pelos grupos conservadores. Um segundo elemento, as redes sociais fechadas são um ambiente ainda mais protegido para as mentiras, para as tais fake news. O que são as redes sociais fechadas? O WhatsApp é uma rede social fechada. Você só sabe da informação que está circulando dentro de um grupo de WhatsApp se você for integrante desse grupo. Você só sabe que uma mentira chegou a uma determinada pessoa se a própria pessoa ou alguém a ela ligado te disser. Porque ela não é pública, ela não é visível. Essas redes sociais, tipo WhatsApp, Telegram, Signal, elas não são visíveis, elas são redes peer-to-peer, ou seja, são redes como se fosse um aparelho telefônico, né? São redes fechadas entre o emissor e o receptor. E nesse ambiente, propagar mentiras é um show, porque as mentiras estão protegidas pela criptografia dessas redes sociais. As mentiras correm soltas nessas redes fechadas sem que você possa detectá-las. E se você não pode detectá-las, você não pode puni-las ou evitá-las. Então, também foi outro elemento das redes sociais que favoreceram os grupos conservadores. Esse tipo de operação midiática se tornou muito mais flexível, muito mais comum a partir das redes sociais, porque muda o ambiente comunicacional em relação aos meios tradicionais de comunicação. A direita tem mais facilidade de fazer isso que a esquerda, porque a direita não quer criar uma consciência social. A direita quer criar uma anticonsciência social, ou seja, quer impedir que a maioria dos povos construa uma consciência social. E para criar uma anticonsciência social, você pode se beneficiar daquilo que eu chamo da hipérbole da síntese. Porque as redes sociais são baseadas numa síntese comunicacional do tamanho de um tweet. Ou no formato de um meme ou de um card. Então, é uma síntese comunicacional, uma hipérbole da síntese, ao qual a esquerda não está acostumada. Porque a esquerda, como ela quer elevar a consciência social, ela busca dar as informações da maneira mais detalhada e comprovada possível, ou busca apresentar análise forte sobre os acontecimentos do mundo e dos países. E isso fica difícil de ser feito em 240 caracteres, ou num card, ou num meme. Então, a esquerda tem dificuldades de linguagem, também tem dificuldades de linguagem para transitar nas redes sociais. As redes sociais, a imagem que eu uso, Renata, as redes sociais são como um bar. Eles não são um meio de comunicação organizado, como um jornal, uma televisão, uma revista. São como um bar. Com a diferença que são um bar digital gigantesco. Na mesa do bar digital, não se sentam apenas 4, 8 ou 12 pessoas. Se sentam milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas. Mas a lógica é do bar. Se você senta num bar e alguém chega e diz lá, pô, eu conheci a mansão que o Lula tem nas Ilhas Seychelles. O máximo que você vai falar, puta, deixa de falar mentira. Você não vai fazer uma discussão séria na mesa do bar, pressionando o sujeito a apresentar provas, fotografia, documentos. Você não vai fazer isso. Você vai tirar uma da cara dele, no máximo. Ou você vai ficar quieto porque você não quer briga. Não é assim que funciona no bar? Todo mundo tem amigo maluco, ou conhecido maluco, que fala bobagem desse tipo.
Aí você não fala nada, ou você retruca na brincadeira, ou você sai brigando assim numa discussão em que não está em evidência trazer provas, trazer confirmação. As redes sociais são assim. Elas são um ambiente líquido. Não são um ambiente sólido. Elas são uma gigantesca mesa de bar. E lembre-se que os caras que são capazes de falar frases simples, engraçadas, mesmo que inverídicas ou sem comprovação, normalmente são os que se dão melhor em mesa de bar, né? Ninguém está na mesa de bar a fim de ouvir um sujeito falar por meia hora sobre o desenvolvimento da economia da China. Na mesa de bar você quer ouvir uma piada, você quer ouvir uma coisa engraçada, uma coisa sintética. Assim são as redes sociais. Portanto, é um cenário, um território líquido que beneficia mais a direita do que a esquerda. A esquerda vai ter que se adaptar, está tentando se adaptar às redes sociais. E não é simples, porque a esquerda vai ter que aprender a linguagem da síntese para começo de conversa. E a esquerda está habituada a 100 anos, 200 anos de uma linguagem analítica, por uma linguagem analítica. É verdade. É verdade. Ainda no TikTok, última pergunta, que a imprensa chinesa classificou essa medida dos Estados Unidos forçar a venda como roubo de tecnologia chinesa. Você concorda? Claro, porque o que se trata também é isso. A pressão do governo americano pela aquisição da TikTok tem a ver em transferir para as mãos de corporações americanas o desenvolvimento tecnológico da TikTok que propiciou a criação desse aplicativo. Por que os Estados Unidos são monopolistas nas redes sociais e são tão predominantes na tecnologia de informação, na chamada TI? Né? Exatamente porque eles controlam patentes, eles controlam segredos tecnológicos, eles controlam sistemas, programação, né? Controla o desenvolvimento dos softwares. Na medida em que você adquire uma empresa e com ela você adquire sua base tecnológica, você efetivamente está se apropriando de um desenvolvimento tecnológico de outro país, que se concentra numa determinada empresa. Então, é um outro fronte, uma outra frente da guerra norte-americana contra a China, que a China também faz em relação aos Estados Unidos. Isso não é uma disputa entre vilões e mocinhos, é uma disputa entre blocos. A China também, no passado, a China, por exemplo, adquiriu o setor de microinformática da IBM. A Lenovo, que todo mundo conhece atualmente, porque é uma empresa muito bem sucedida na venda de laptops, a Lenovo é o antigo setor de microinformática da IBM, que era uma das mais tradicionais empresas norte-americanas, a primeira grande corporação norte-americana na área da tecnologia, na área da computação. Tá? Então, os chineses têm razão, os americanos estão querendo colocar a mão no desenvolvimento tecnológico da TikTok, que permitiu esse imenso sucesso desse aplicativo. Você vê um monte, se você procurar no YouTube, você imagino eu, você já deve ter feito, e muitos dos que estamos assistindo também, é impressionante a febre que é o TikTok, né? Da garotada aprendendo aquelas coreografias e dançando as coreografias que são difundidas pelo TikTok. Isso aqui é um processo impressionante, porque até então as redes sociais miravam os adultos. As crianças foram miradas especificamente pelo TikTok. Tem um potencial comercial e um potencial ideológico imenso. Eu queria entrar agora no assunto dos BRICS. Nesse momento de ascensão global da China, mesmo na pandemia, o presidente Bolsonaro vive dando declaração contra o principal parceiro comercial do Brasil. E os Estados Unidos, sempre pró-Trump contra a China, e os Estados Unidos não substituem a China comprando, né, a mercadoria do Brasil.
Eu queria que você comentasse essa situação e, aproveitando também, analisasse a importância da Rússia e China aliada nos BRICS para compor esse cenário de contraponto à hegemonia americana. Olha, são dois assuntos distintos. São dois assuntos. Tá bem. O Bolsonaro, ele é um representante, um porta-voz, uma liderança do neofascismo no Brasil. E o neofascismo no Brasil, como é próprio dos países capitalistas atrasados, o neofascismo no Brasil, ele é um aliado do imperialismo estadunidense. Ele é um braço do imperialismo estadunidense. Portanto, Bolsonaro participa da polarização político-ideológica contra a China ao lado dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o Brasil tem como principal parceiro comercial a China. Isso é uma contradição? Isso é uma contradição. Mas o Brasil tem características específicas no seu comércio com a China que fazem o Bolsonaro e seus aliados e seus cúmplices acreditarem que podem pintar e bordar contra a China que nada acontecerá do ponto de vista comercial. Por que o Bolsonaro tem essa convicção? Porque a China, em primeiro lugar, precisa de soja para alimentar seus animais, para alimentar parte do seu próprio povo. Não há de quem comprar essa soja no mundo que não dos Estados Unidos ou do Brasil. Somente o Brasil e os Estados Unidos, e mais o Brasil do que os Estados Unidos, tem produção suficiente de soja para abastecer a China. A China não pode simplesmente dizer não vou mais comprar a soja brasileira. Bolsonaro sabe disso. A China também não pode deixar de comprar a carne brasileira. Porque o Brasil é um grande player mundial, é um grande exportador mundial de proteína. E esses são os dois principais itens da exportação brasileira para a China: soja, carne e também minérios. Minérios dos quais a China tampouco pode se dar ao luxo de interromper a importação. Então, o Bolsonaro parte da crença de que ele pode pisar no calo da China, que a China não adotará represálias comerciais. A China pode adotar represálias políticas, diplomáticas, mas a China não vai botar a mão no bolso dos ruralistas brasileiros ou das mineradoras brasileiras, porque a China precisa desses produtos que são exportados pela pecuária, pelos plantadores de soja, pelo agronegócio, e que são fornecidos também pelas indústrias extrativistas, pelas mineradoras. É por isso que o Bolsonaro pode se dar o luxo deste comportamento, atacar a China, acreditando que não ocorrerão represálias comerciais. Sobre o outro tema que você me perguntou, Renato, que diz respeito... Me recorde, por favor, aqui. Como é a importância de Rússia e China aliadas nos BRICS para compor esse cenário de contraponto à hegemonia americana? Então, agora... Perfeito. A Rússia e a China são a alma do BRICS, porque o BRICS tem hoje a letra B morta, letra B de Brasil morta. A Rússia é a letra R, forte. A letra I, a Índia, que faz parte do BRICS, apoia o BRICS, mas tem uma atitude de perfil baixo, até porque a Índia é governada por uma administração conservadora, neoliberal. A letra C é muito forte, que é a China, e a letra S, a África do Sul, um pouco mais forte, um pouco mais incisiva que a Índia, mas com uma economia muito frágil para se constituir num pilar dos BRICS. Então, os BRICS têm como pilares a China e a Rússia. A economia chinesa e as Forças Armadas russas, se você quiser fazer um desenho simplificado. A China tem uma economia pujante, a economia que mais cresce no mundo, uma economia que tende a ultrapassar a economia dos Estados Unidos, a se transformar na maior economia do planeta, e a Rússia, que possui riquezas minerais formidáveis, entre elas o petróleo, que é um país gigantesco, um país que também tem um parque industrial relativamente importante,
Mas, acima de tudo, a Rússia possui um gigantesco arsenal nuclear. A Rússia tem forças armadas experimentadas em combate e forças armadas muito bem treinadas e armadas. A Rússia tem uma excepcional localização geográfica, tanto ao Ocidente quanto ao Oriente, e, portanto, ela desempenha um papel de aliado estratégico da China. Os dois países juntos têm as condições de liderar um movimento de contra-hegemonia em relação aos Estados Unidos. E já o fazem, não apenas nos seus territórios naturais, que se vinculam à Ásia, mas o fazem também fora desses territórios naturais. Na África e na América Latina, por exemplo. Parte do contencioso, parte da ação criminosa dos Estados Unidos contra a Venezuela não tem a ver com o petróleo, tem a ver com o fato de que os grandes aliados da Venezuela são China e Rússia. E, concretamente, Venezuela significa uma entrada de China e Rússia num subcontinente que os americanos compreendem como seu backyard, ou seja, o quintal das suas casas, da sua casa, né? Lembrando sempre que os Estados Unidos guiam sua política internacional há muitos e muitos anos por uma doutrina chamada Doutrina Monroe. E uma das frases emblemáticas da Doutrina Monroe, que foi erigida, que foi desenvolvida, foi elaborada num período ainda de forte colonialismo europeu sobre o mundo, incluindo sobre as Américas, e colonialismo espanhol em particular e português, a Doutrina Monroe estabeleceu o seguinte ditamen: a América para os americanos. Tem um duplo sentido a frase. Tem um sentido para que os europeus não metam mais suas patas coloniais nas Américas. Mas também tem um sentido de a América toda para os americanos do norte. Também tem um sentido neocolonial, um sentido imperialista. Tá? E os Estados Unidos assim tratam o subcontinente. A Venezuela, especificamente, significa, como eu vinha dizendo, uma porta de entrada da influência russa e chinesa no nosso subcontinente. Isso os americanos não aceitam de forma alguma. Mas é uma prova adicional de que, de fato, China e Rússia hoje ameaçam a hegemonia dos Estados Unidos. Certo. Eu queria entrar agora em outro assunto. A resistência da União Europeia em ratificar o acordo celebrado com o Mercosul para importar os produtos agrícolas brasileiros, porque saiu um relatório de que aproximadamente 20% das nossas exportações provém de desmatamento ilegal. E isso só aumenta a importância da China para o Brasil, que é o nosso grande comprador. Queria que você comentasse essa postura do governo Bolsonaro em relação a isso, a essa pauta ambiental. Olha, nós temos que identificar aqui o que é real e o que é pretexto. Né? O governo Bolsonaro representa um conjunto de frações de classe que integram as elites brasileiras. Uma dessas frações de classe é o agronegócio. O agronegócio embute plantadores e pecuaristas. A lógica da expansão pecuária no Brasil é extensiva, não é intensiva, não é por mudanças tecnológicas, é fundamentalmente pela aquisição de novas fronteiras para a criação do gado. E uma das fronteiras da criação do gado é o bioma amazônico. O que fazem os pecuaristas para poder expandir esses territórios ao seu gado? Fazem queimada. É a tecnologia mais comum para desbravar a floresta e ter pasto. Então, 70% dos incêndios na Amazônia tem a ver com a expansão da fronteira da agropecuária, que no governo Bolsonaro encontrou enormes incentivos. O governo Bolsonaro simplesmente paralisou
o sistema de fiscalização e multas para os pecuaristas que invadissem terras indevidas, que não cumprissem o Código Florestal, que fizessem queimadas e assim por diante. Porque o governo Bolsonaro representa os interesses dos pecuaristas. Outra parte desse interesse tem a ver com a mineração. As mineradoras querem esculachar com as reservas indígenas. Por que elas querem isso? Porque elas querem ter acesso às riquezas minerais que não estão acessíveis à exploração econômica, porque protegidas por legislação especial. Então, o Bolsonaro, que também representa as grandes mineradoras, ele vai flexibilizando a legislação para que as reservas indígenas se enfraqueçam, para que não haja serviços de saúde, não haja serviços de educação, e recomece no país, algo que havia sido cessado há 20 anos, recomece no país a migração indígena. Os índios, sempre atrás de saúde, de educação. Eles, inclusive, os jovens, eles saem do seu território. E com isso você vai fragilizando as reservas indígenas, vai podendo restringi-las, diminuí-las, desoficializando as reservas indígenas para o bem tanto das mineradoras quanto do agronegócio, que também tem interesse em legalizar suas produções ilegais dentro de territórios indígenas, como acontece, por exemplo, com os arrozeiros ali pela região de Rondônia. Então, essa é a política do Bolsonaro, é uma política antiambiental, porque defende os interesses dos pecuaristas, dos grandes agricultores e das grandes mineradoras. Agora, vamos para a questão do acordo União Europeia-Mercosul. Os governos europeus, particularmente o governo francês e o alemão, mas o governo francês é quem está na terceira disso, utiliza-se da questão ambiental para dizer que, por essa razão, não firmará o acordo União Europeia-Mercosul. Tem sua razão de ser, mas eu vou dizer, não passa de demagogia. Porque os governos capitalistas da Europa fizeram no seu continente exatamente o mesmo que o Bolsonaro fez aqui. Por que não existem florestas na Europa? Quem que foi que destruiu as florestas europeias? Se não as elites europeias, os capitalistas europeus, protegidos por seus governos. Além dessa demagogia, há uma outra questão. Embora o acordo União Europeia-Mercosul seja muito vantajoso para a indústria europeia, ele coloca certas perdas para os agricultores europeus. Quando a gente fala em agricultores na Europa, a gente está falando principalmente do sul da Europa, particularmente da França, da Itália, da Espanha. Qual é a moeda de troca do Pacto Mercosul-Europeia? Os países abrem suas fronteiras industriais e de serviços em troca da Europa abrir suas fronteiras agrícolas para os produtos brasileiros e latino-americanos. Essa abertura de fronteiras na Europa para os produtos brasileiros e latino-americanos afeta o agricultor europeu, afeta os interesses comerciais do agricultor europeu. Dos agricultores em geral. E esses agricultores têm pressão, exercem pressão política, pressão eleitoral, pressão econômica. E os governos, particularmente o governo francês, está muito pressionado pelos agricultores franceses. E está se utilizando da história do meio ambiente como um pretexto para fazer com que o acordo da União Europeia com o Mercosul seja ainda mais vantajoso para os capitalistas europeus. Com menos concessões à agricultura latino-americana, com menos concessões à agricultura sul-americana do que são previstas no pacto original. Então, é dessa maneira que eu vejo a situação. Certo. Você teme que os Estados Unidos façam algum atentado para culpar o Irã, para tentar isolar a China, sem fornecimento de recursos naturais para alimentar a produção? Perdoe, me explique melhor a pergunta.
Eu li um texto do Opera Mundi falando a respeito de se a China ficasse isolada sem Rússia e Irã, que ela teria dificuldade de obter os recursos naturais, que eu entendi que se tratava de petróleo, para alimentar a produção dela. Sim, o que acontece assim, vamos aqui tentar simplificar essa história. Os Estados Unidos têm com o Irã um contencioso que diz respeito à situação do Oriente Médio, principalmente. Depois do fim da União Soviética, os Estados Unidos deflagrou no Oriente Médio uma estratégia de ampla hegemonia. O Oriente Médio é importante para os Estados Unidos para controlar as riquezas petrolíferas e para garantir que aquela região, importantíssima do ponto de vista geopolítico, ficasse sob a hegemonia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre teve um grande aliado no Oriente Médio, que é o Estado de Israel. Os Estados Unidos foram construindo outras alianças depois do fim da União Soviética, estabelecendo acordos com governos árabes, em particular a Arábia Saudita. E os Estados Unidos foram desfechando operações para desestabilizar governos que ofereciam resistência à sua política no Oriente Médio. Particularmente o governo do Saddam Hussein, que foi derrubado pelos Estados Unidos a partir de uma guerra ilegal, que foi a guerra de 2003, quando os Estados Unidos alegaram que o Iraque tinha armas de destruição em massa, e depois se ficou provado que o Iraque não tinha arma nenhuma de destruição em massa. Outro obstáculo era a Líbia de Muammar Gaddafi, e os Estados Unidos, através da OTAN, desestabilizaram, bombardearam, derrubaram e assassinaram Gaddafi. Outro obstáculo é a Síria e Assad. Os Estados Unidos quebraram os dentes na Síria porque tentaram desestabilizar e derrubar o governo Assad. Mas a aliança entre Assad, a Rússia e a China foi uma aliança mais potente. Os Estados Unidos foram derrotados e foram obrigados a se retirar da Síria. E um quarto e mais importante adversário é o Irã. Desde 79, quando houve a chamada Revolução Islâmica no Irã, o Irã é dirigido pelos grupos xiitas, e esses grupos são profundamente anti-imperialistas. Eles não aceitam a hegemonia norte-americana na região. E o Irã, embora não seja árabe, o Irã é um aliado importante do governo Assad, foi um aliado importante na guerra contra a oposição armada pelos Estados Unidos. O Irã é muito importante no Líbano, o Irã é muito importante na resistência palestina contra Israel, e o Irã é uma potência petroleira, além de um país rico, é um país bem armado, um exército poderoso e muito motivado por razões religiosas. O Irã é um aliado estratégico da Rússia e da China. Então, desestabilizar o Irã para os Estados Unidos sempre foi vital. Quando você não pode realizar uma guerra frontal contra o seu inimigo, por exemplo, os Estados Unidos nunca puderam realizar uma guerra frontal contra a União Soviética, porque uma guerra frontal contra a União Soviética significaria o fim do mundo, né? Por conta das armas nucleares. Como é que os Estados Unidos faziam? Eles guerreavam contra aliados da União Soviética nas chamadas guerras regionais. O Vietnã foi uma delas, a Coreia, e assim por diante. Novamente, os Estados Unidos não imaginam entrar em guerra, pelo menos não a curto prazo, com a China ou com a Rússia. Então, eles buscam desestabilizar aliados da coalizão sino-russa. O Irã é um deles. Recentemente, os Estados Unidos fizeram uma ação de provocação contra o Irã, quando mataram o chefe da Guarda Revolucionária, que
estava no Iraque, numa operação criminosa. Os Estados Unidos matam o Soleimani, que era o chefe da guarda revolucionária do Irã, um homem forte do regime iraniano, numa provocação destinada a fazer com que o Irã provavelmente reagisse militarmente e isso servisse de pretexto para uma ação militar contra o Irã. Então, esse é o contencioso dos Estados Unidos com o Irã, que é um aliado da China. Então, é dessa maneira que eu vejo a interligação dos interesses e dos movimentos na questão iraniana. Com relação à Rota da Seda, que a China criou, um projeto de infraestrutura, energia e transporte, financiando o desenvolvimento, conectando Eurásia e África e ampliando para alguns países da América Latina. Nessa nova empreitada, eu queria que você analisasse a questão do yuan digital, para, em prazo médio, se tornar uma alternativa ao dólar como referencial nas negociações internacionais, esvaziando mais um mecanismo de hegemonia dos Estados Unidos. Vamos lá, porque aí essa questão ela é um pouco mais complexa. Né? Por que o dólar é moeda universal de troca? O dólar é moeda universal de troca porque os Estados Unidos são a potência capitalista hegemônica e a potência militar hegemônica. Tá? Ela é resultante do equilíbrio do mundo pós-Segunda Guerra Mundial. O dólar substituiu a libra. A Inglaterra deixou de ser a principal potência imperialista e foi substituída pelos Estados Unidos. A moeda americana é uma moeda que, no mundo do capital, inspira mais confiança do que qualquer outra moeda. Porque a riqueza dos Estados Unidos e sua defesa militar fazem com que os capitalistas tenham plena confiança de que os Estados Unidos sempre honrarão suas dívidas em dólar. Nenhuma outra moeda do capitalismo tem tanta confiança quanto o dólar. Qualquer cidadão de qualquer país do mundo, quando tem uma nota de dólar na mão, tem confiança naquela nota. Sabe que poderá trocar aquela nota em qualquer país do mundo, pela moeda local. Sabe que aquela nota nunca irá virar pó. Então, até você conseguir fazer com que uma moeda atinja este patamar de credibilidade, é necessário construir uma outra hegemonia econômica no planeta. O que a China tenta fazer? Com a chamada nova Rota da Seda, esse ambiciosíssimo plano de investimento em infraestrutura da China, a China tenta utilizar sua extrema liquidez de capitais para impulsionar no mundo inteiro uma onda de modernização da infraestrutura, principalmente, e da indústria de base, com capitais chineses, com compromissos comerciais do mercado chinês, de tal maneira que uma parcela do mundo se desloque do campo econômico liderado pelos Estados Unidos e pela União Europeia e se insira num novo bloco econômico expandido sob liderança chinesa. E, para isso, a China oferece condições extremamente generosas. O yuan digital obedece, numa primeira etapa, à lógica de estabelecer, principalmente, uma comercialização contábil entre os países que integrarem a nova Rota da Seda. Não é uma moeda de uso corrente, é uma moeda fiduciária, ou seja, se eu tenho uma empresa no Brasil que vai comprar uma empresa chinesa, vai vender para uma empresa chinesa, utilizar o yuan como uma moeda digital para pagamentos entre essas duas empresas. Um compromisso que o governo chinês vai ter que apresentar, essa grande dificuldade, de que o yuan poderá ser convertido em qualquer outra moeda, inclusive o dólar. Porque imagina uma empresa brasileira que venda para a China
vamos pegar e pensar em placas de aço dentro da nova Rota da Seda. Recebe na moeda chinesa de forma digital. Só que essa empresa brasileira que vendeu placas de aço para a China, ela precisa comprar máquinas dos Estados Unidos e, portanto, pagar em dólar. Se ela não puder converter a moeda chinesa ao dólar, ela tem papel na mão, ela não tem dinheiro. Então, quem é que vai garantir a conversibilidade dessa moeda chinesa? Não vai ser a empresa brasileira. Não vai ser autonomamente o sistema financeiro brasileiro. O sistema financeiro brasileiro não vai correr o risco de ficar com um monte de papel na mão. Quem vai ter que lastrear a moeda chinesa é a própria China. E como é que ela lastreia a sua própria moeda? Com as suas reservas em dólar, com os títulos da dívida do Tesouro Americano que a China detém. Então você vê como é curioso. Até para lastrear a autonomia da moeda chinesa, a China vai ter que ter dólar. Porque senão o mundo não vai confiar na moeda chinesa. Então, a hegemonia da moeda americana não é pouca coisa. Ela é estrutural no mundo tal como nós o conhecemos. Não vai desaparecer muito rapidamente. É médio e longo prazo, né? É longuíssimo. Tá bom. Voltando no assunto do assassinato do general iraniano Soleimani no aeroporto de Bagdá, na sua visão, até onde os Estados Unidos vão conseguir manter essa hegemonia cada vez mais dependendo de seus esforços militares, enfrentando um cenário em que a influência econômica chinesa é extremamente poderosa e vantajosa? Olha, Renata, nós temos que tomar cuidado quando a gente analisa essas questões, porque, no fundamental, um império é forte ou fraco pela sua capacidade militar. Não é um problema para os Estados Unidos terem que recorrer à sua capacidade militar. É um ativo, é uma vantagem. Qualquer império só existe porque tem força militar. Se ele não tiver força militar, ele desaba. Não existe... Foi criado um termo na diplomacia mundial sobre o qual eu tenho muita restrição, muita resistência, muita reticência. E essa história do soft power, ou seja, que determinados países poderiam exercer influência no mundo porque eles têm o poder suave, ou porque são bons em diplomacia, ou porque são bons em tecnologia, ou porque têm economias estáveis. Eu acho tudo isso, vou te dizer em bom português, conversa para boi dormir. O que importa no mundo real, no mundo onde os imperialismos se consolidam, no mundo onde se luta contra o imperialismo, o que importa é força militar. Enquanto os Estados Unidos forem a principal potência militar do planeta, os Estados Unidos serão um Estado imperialista hegemônico. A única maneira que existe para derrotar os Estados Unidos é ter uma força militar superior a deles. Em todos os terrenos, especialmente no controle dos mares. Porque lembremos que 70% das mercadorias do mundo são transportadas por via marítima, né? Eu li uma reportagem que eles fizeram um treinamento na Tailândia para também mostrar o poderio da Marinha Americana ali no mar da China. É bem isso que você está falando, né? Então é isso. Soft power é uma conversa para encher página de jornal, de revista, para palestra na academia. É super bacana a expressão. Não vale nada do ponto de vista conceitual. Porque imperialismo é força. É exército, marinha, aeronáutica, bomba atômica. Sem isso, os imperialismos desabam. E o pior, sem isso, não se acaba com o imperialismo. Por isso que a China tem uma verdadeira obsessão de desenvolver suas forças armadas. Entendo. Com relação às acusações mútuas de quem iniciou o Covid, você acredita que a guerra comercial foi ampliada para a politização da pandemia em relação a essa disputa China e Estados Unidos?
Olha, a guerra comercial precede a pandemia. Sim. Né? Na verdade, a pandemia até levou um certo adiamento das medidas da guerra comercial, porque os Estados Unidos tiveram que minimamente se focar em resolver o avanço do novo coronavírus no seu território. Há uma guerra de outro tipo, uma guerra sanitária, pela qual os Estados Unidos tentam responsabilizar a China pelo novo coronavírus, e também existe a geopolítica da vacina, né? Ou seja, quem é o país que primeiro chegará a uma vacina segura, eficaz e com capacidade de distribuição em massa. Você ter a vacina é um ativo econômico, sanitário e ideológico de grande relevância para o prestígio da China, dos Estados Unidos, da Rússia ou de outros países no mundo. Então, criou uma outra guerra, que é a guerra sanitária, que divide o mundo. São muitas guerras em paralelo, né? Claro, são diversas frentes. A melhor maneira da gente se expressar, eu acho, Renata, que são diversas frentes de uma mesma guerra, que é a guerra marcada pela polarização entre Estados Unidos e Guerra Fria, ou entre Estados Unidos e China. É o que alguns chamam da Quarta Guerra Mundial, né? Há setores da direita que formulam isso como a Quarta Guerra Mundial. A Primeira Guerra teria sido entre 14 e 18, a Segunda Guerra teria sido entre 39 e 45, a Terceira Guerra teria sido a Guerra Fria, entre 45 e 91, e a Quarta Guerra é agora, entre Estados Unidos e China. E você acredita que o corte de recursos americanos para a OMS, nesse momento crítico de pandemia, também faz parte dessa disputa, Estados Unidos e China? Claro. Porque a OMS é um palco plurinacional no qual os Estados Unidos não estavam dando as cartas e a OMS vinha exercendo um papel bastante cauteloso, bastante prudente, que desgostava dos Estados Unidos, porque a OMS chancelava que a China estava enfrentando o novo coronavírus com muito mais eficácia que os Estados Unidos. A China tem 1,2 bilhão de habitantes e, se eu não me engano, o número de mortes da China não chegou a 4 mil. Os Estados Unidos têm menos de um terço da população chinesa e as mortes nos Estados Unidos superam os 200 mil. Então, a OMS vinha atestando que China, que Vietnã, que Cuba, que Venezuela, que Coreia do Norte eram países que lidavam com o novo coronavírus melhor que os Estados Unidos. E na luta ideológica, na batalha ideológica internacional, isso pesava contra o governo Trump. E o governo Trump resolveu retaliar, cancelando os recursos financeiros que ele tinha obrigação de conceder à OMS. Com relação aos Estados Unidos ter confiscado suprimentos médicos pagos por outros países, bloqueado envio de ventiladores, sequestrado avião com 60 milhões de máscaras que ia da China para a França, a ponto do Flávio Dino, quando ter comprado aqueles respiradores da China, ter montado um translado maior e mais caro, passando pela África, para os itens não serem desviados na Europa e vendidos aos Estados Unidos. Você acha irônico serem justamente eles a acusarem os chineses de roubo durante a pandemia? Claro, os Estados Unidos se comportaram e se comportam na pandemia como um Estado pirata. A situação de descontrole da pandemia no território norte-americano fez com que o governo dos Estados Unidos adotasse medidas absolutamente ilegais, que é assambarcamento de mercadorias compradas por outros países. Se o Brasil comprava máscara ou respiradores na China, o barco passava pelos Estados Unidos, aportava para abastecer e as autoridades americanas confiscavam a mercadoria. E fizeram isso com vários países, para que nos Estados Unidos não faltassem máscaras nem respiradores. E o que fosse acontecer no resto do planeta não era problema deles. Eles foram useiro e vezeiro em fazer isso, que é uma prática pirata, é uma prática ilegal, é uma violação dos direitos dos outros povos. Não é? E isso foi uma marca
a política norte-americana durante a pandemia. Aqui no Brasil, o Bolsonaro fez uma política semelhante, né? Buscou fazer uma política semelhante, com medidas da Receita Federal que impedissem governos de oposição, como o do Flávio Dino, de adquirir máscaras e equipamentos. Ou até mesmo do Dória, ele tentou atrapalhar. Um pouco numa lógica parecida com a do Trump, de que cabe apenas ao governo nacional o monopólio desses equipamentos, dessas máscaras, para o Ministério da Saúde decidir onde elas deveriam ser distribuídas. Os governos estaduais não poderiam fazer essas operações. E agora nós vamos para uma outra batalha, porque o Bolsonaro cortou o orçamento do Ministério da Saúde em relação às vacinas chinesas cuja compra estava sendo programada pelo Estado de São Paulo. Eu vi isso daí também. Entrando um pouquinho na América Latina, as influências dessa disputa na América Latina. Essa parceria de China e Venezuela e Rússia, o embaixador chinês na Venezuela disse que os Estados Unidos agem aqui com essa mentalidade de guerra fria, exercendo pressão, aplicando sanções e subvertendo governos. Você poderia, de uma forma resumida, eu sei que o assunto é profundo, explicar a situação da Venezuela nesse contexto? Olha, a Venezuela ela é uma pedra no sapato dos Estados Unidos desde a consolidação do governo do comandante Hugo Chávez, que foi eleito presidente da República em 1998. Por que ela é uma pedra no sapato? Porque a Venezuela possui uma gigantesca reserva de petróleo. Durante vários anos, sob o governo Chávez, os Estados Unidos ainda eram dependentes do petróleo venezuelano para manter seu abastecimento interno. E o fato de um governo de esquerda dirigir a Venezuela, um governo de esquerda que resolveu adotar medidas nacionalizantes em relação ao petróleo, em relação à cadeia petrolífera da Venezuela. Um país como a Venezuela, que além de adotar medidas nacionalizantes, é dono, a PDVSA, que é a Petrobras da Venezuela, a PDVSA é a grande empresa do petróleo da Venezuela, ela é dona da Citgo. A Citgo é uma grande rede de refinarias e postos de gasolina dentro dos Estados Unidos. Então tem mais essa. Ou seja, a Venezuela tem interferência no mercado interno da indústria petroleira dos Estados Unidos. Os Estados Unidos viram isso como uma grande ameaça. Mesmo quando os Estados Unidos deixaram de ser dependentes da importação de petróleo, quando os Estados Unidos começaram a produzir em escala massiva o shale gas, né, o petróleo extraído a partir do esmagamento de pedras de xisto, né? A partir dessa metodologia, os Estados Unidos conseguiram extrair petróleo. É um petróleo custoso, mas permitiu aos Estados Unidos deixar de ser dependente da importação de petróleo. Os Estados Unidos não precisam importar petróleo de ninguém, porque tem o shale gas, o petróleo extraído a partir do esmagamento das pedras de xisto. Mas os Estados Unidos não querem que aquelas reservas de petróleo da Venezuela, que são gigantescas, estejam sob influência da China. Por que não quer? Por uma razão geopolítica. Toda guerra depende, além de armas, depende fundamentalmente de combustível. É o combustível que abastece os aviões, os tanques, os carros de combate, os jipes, os navios e assim por diante. Portanto, não é apenas a questão de você garantir o teu provisionamento, o teu autofornecimento de petróleo. É garantir também, numa potencial guerra, que seu inimigo não tenha abastecimento de petróleo. E, portanto, vedar o mercado petroleiro à China e Rússia é muito importante. Vedar o mercado petroleiro da Venezuela à China e Rússia é importante. Segundo elemento, mesmo que os Estados Unidos sejam autossuficientes em termos petroleiros, hoje o petróleo da Venezuela é uma fonte de riqueza incrível para as corporações transnacionais dos Estados Unidos, como a Exxon, a Texaco e outras.
Eles querem o petróleo venezuelano para poder explorá-lo e para poder lucrar. Nacionalizado o petróleo venezuelano, controlada a indústria do petróleo da Venezuela por um governo popular, por um governo de esquerda, as corporações americanas perdem dinheiro. E são essas circunstâncias que levaram os Estados Unidos, já há muitos anos, de ter uma política de ataque, cerco, sanções, bloqueio contra a Venezuela, inventando toda sorte de pretexto para tentar arruinar a economia venezuelana, para tentar desestabilizar socialmente o país e para tentar provocar a queda do governo Chávez antes e Nicolás Maduro agora. E, Breno, e a eleição na Bolívia, a vitória do MAS? O que isso representa nessa disputa de Estados Unidos e China? Representa uma duríssima derrota dos Estados Unidos. Uma duríssima, uma derrota acachapante dos Estados Unidos. E pode representar uma mudança do cenário sul-americano. A vitória de Lucho Arce na Bolívia, a vitória do MAS, do movimento ao socialismo na Bolívia, embora a Bolívia seja um país pequeno, essa vitória de Lucho Arce pode representar o início de uma nova correlação de forças na América do Sul que beneficia as forças de esquerda e prejudica os Estados Unidos. São países que, governados pela esquerda, tenderão a uma política de alianças com China e Rússia. Entrando agora no assunto eleições americanas. A Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos fez uma reclamação formal pedindo que o Eduardo Bolsonaro ficasse fora das eleições americanas, porque ele compartilhou um vídeo enaltecendo o Trump e depreciando a Hillary Clinton, o Bill Clinton e o Obama. E que o maior obstáculo à eleição do Trump atualmente é a rejeição dele no eleitorado feminino. Você acredita que o Trump usou o Brasil quando lhe foi útil, mas que ele também quer se descolar do Bolsonaro? Pode ser. Eleições nos Estados Unidos são movidas por cálculos frios, por realidades detectadas por vários tipos de pesquisa, pesquisas qualitativas, pesquisas quantitativas, big data, toda sorte de instrumento científico utilizado. E o Trump não tem qualquer compromisso com o Bolsonaro de pular no precipício em nome dele, né? Então, o Trump fará o que for necessário, e ele está numa situação bem difícil, ele fará o que for necessário para tentar ganhar as eleições. Se ele precisar chutar o traseiro do Bolsonaro, ele vai fazer isso sem nenhum problema. Você acha que essa disputa na relação americana, que vai ocorrer em 2 semanas, você acha que a China prefere lidar com um republicano ou com um democrata? Eu acho que a China prefere lidar com um democrata, porque um democrata tende a atenuar a guerra comercial. Mas acho que a China também torce em paralelo, pensa assim, puxa vida, se o Trump ganhasse, até que mal não seria, porque em mais 4 anos de Trump, os Estados Unidos vão ficar totalmente desmoralizados no mundo. Eu acho que a China tem, a curto prazo, um certo desejo pela vitória do Biden. A médio e longo prazo, ela não vê com maus olhos uma eventual e cada vez mais difícil vitória do Trump. Como você acha que o governo Bolsonaro vai lidar com o governo democrata? Vai se acertar com ele. Vai se acertar numa boa, né? Ele vai tentar se acertar numa boa. E o governo democrata vai manter uma relação relativamente fria, mas não vai ser um fator de desestabilização do governo Bolsonaro. Vai ser uma relação mais fria do que com o Trump, é evidente. É uma relação de menor proximidade ideológica. Um eventual governo Biden, um eventual governo democrata, é um governo potencialmente aliado da velha direita brasileira, do PSDB, do DEM, do MDB, mais do que com o Bolsonaro. O governo Biden não é um aliado natural do bolsonarismo. Agora, o bolsonarismo, diante de uma vitória de Biden, ele vai tentar entrar num entendimento. A ver o que fará Biden, se Biden atenderá ou não eventuais movimentos de entendimento com o bolsonarismo. Não tem muita diferença ganhar Biden ou Trump. Essa é a questão.
do ponto de vista internacional, do ponto de vista do imperialismo, não tem muita diferença. E respondendo a pergunta que nós anunciamos no card, para você, a gente vive uma nova Guerra Fria? Acho que você já respondeu como a Quarta Guerra, né? Sim, nós vivemos uma nova Guerra Fria. Com características muito diferentes da anterior Guerra Fria, por isso eu não uso esse conceito de Guerra Fria, nem de Quarta Guerra. Isso é um conceito até da direita, de Quarta Guerra. Mas nós vivemos um cenário de Guerra Fria, com outros contornos. Certo. Eu vou pegar agora as perguntas aqui que o pessoal colocou aqui no chat para a gente poder encerrar. Tem como colar aqui para mim, por favor? Vou colocar na tela. Aí, a pergunta do Adriano Ribeiro. Como evitar as guerras híbridas e manifestações coloridas aqui no Sul, quintal do Império? Olha, eu acho que o povo boliviano mostrou como é que se faz isso. Mobilização popular, organização do povo, educação política do povo, identidade programática do povo. Uma esquerda que se dispõe a se conectar, a se reconectar com esse povo. Não tem outro segredo. Próximo. Por que a direita brasileira reverbera tantas maluquices contra a China, inclusive rejeitar uma vacina por ter origem chinesa? Pergunta da Alexandrina Mota. Boa pergunta. Por conta da disputa político-ideológica, faz parte dessa polarização dos Estados Unidos contra a China. E o Brasil faz parte, o Brasil sob Bolsonaro faz parte do bloco liderado pelos Estados Unidos. Então, não se deve acusar a China pela expansão do novo coronavírus e se deve combater a China quando ela tenta desenvolver sua vacina. A tudo se ideologiza para tentar extrair ganhos ou impor perdas nessa polarização entre Estados Unidos e China. A vacina não é apenas uma vacina nessa lógica, ela é um sucesso da economia e das ciências chinesas contra o imperialismo estadunidense. Esse sucesso não pode acontecer. Olha, tem uma outra pergunta aqui que eu não sei de quem fez. Breno, corre nas redes e no meio da extrema-direita, muitas vezes é nosso próprio vizinho, a certeza da vitória de Trump e de que ele vai retaliar a China cortando até alimento produzido no Brasil, possivelmente alinhado com Bolsonaro. Parece ridículo, mas na atual conjuntura, vide Bannon, fake news e a própria eleição de Trump, não deveríamos nos preocupar? Não. É do Adriano também essa pergunta. Temos que tomar cuidado, tem muito exagero, muita teoria da conspiração nessas coisas. A vida não é assim. Porque como é que o Trump faria isso? Ele vai proibir os agricultores brasileiros de venderem soja para a China? E quem que vai vender soja para a China? Aliás, ele vai proibir os agricultores dos Estados Unidos de venderem soja para a China? Claro que não. Vai proibir as mineradoras brasileiras ou as mineradoras que operam no Brasil de exportar minérios para a China? E para quem que elas vão exportar? Vai proibir as empresas brasileiras de proteína animal de exportar carne para a China? Elas vão exportar para quem? Então, nós temos que tomar cuidado com as teorias da conspiração, com os exageros. Claro que também temos que tomar cuidado com a ilusão, com a subestimação das informações, mas não é simples a vida. O imperialismo pode muito, mas o imperialismo não pode tudo. Tem uma outra pergunta dele, Breno. Ele fala assim: o analista internacional Pepe Escobar acredita que tanto democratas quanto Trump, republicanos, são duas cabeças da mesma serpente. Ele avalia que o Biden e Kamala Harris seriam até pior alternativa pela belicosidade dos democratas e intervencionismo, incluindo guerra quente. Qual a sua opinião? Acho que a primeira frase ela é um senso comum. Eles são democratas republicanos, efetivamente são cabeças da mesma serpente, para usar a expressão da pergunta. Agora,
há que se tomar cuidado com a avaliação concreta de qual seria a política de um ou de outro partido em relação à América Latina, por exemplo. Essa afirmação de que os democratas são sempre mais intervencionistas, para a América Latina em especial, ela é uma afirmação um pouco exagerada, né? Porque os republicanos em relação à América Latina foram muito intervencionistas, tanto quanto os democratas. Não há uma diferença. O golpe de Estado do Chile foi dado durante o governo Richard Nixon, por exemplo, né? O golpe de Estado na Argentina, em 76, foi dado quando governava Gerald Ford, que tinha sido vice de Nixon. Nixon renunciou por conta do Watergate, Gerald Ford assumiu, e foi sob o governo de Gerald Ford que nós tivemos o golpe de Estado na Argentina. Outros golpes da América Latina aconteceram sob liderança republicana, como o próprio golpe, por exemplo, na Bolívia em 82, ou novamente na Bolívia em 81, não é? O golpe de Estado em 1973 no Uruguai, governo Nixon. Então, tem que ser muito cuidadoso com esse tipo de afirmação, né? Que tenta isentar os republicanos de uma política intervencionista. Não, não é verdadeiro. Em relação à América Latina, completamente não é verdadeiro. Republicanos e democratas da América Latina jogam o mesmo jogo. E no ciclo das ditaduras militares, os governos republicanos foram mais agressivos do que os governos democratas no nosso subcontinente. Olha, temos a pergunta do Antônio Nelson. Breno, será que os fascistas vão conseguir ficar 4 anos na presidência? Depende da força do povo, da mobilização do povo. É imprevisível. Enquanto o povo não estiver nas ruas, se rebelando, exercendo a desobediência civil, se manifestando como o povo chileno, ou como o povo boliviano, ou como o povo colombiano, enquanto não tivermos centenas de milhares, milhões de pessoas nas ruas, Bolsonaro continuará governando. E a última pergunta, é a última? Não. É Alexandrina Mota, a força militar da Rússia é aliada à China? Sim, sim. Aliada, os grandes contenciosos aliada. O maior exemplo foi na Síria. Tem uma outra pergunta da Alexandrina. Você pode colocar na tela, por favor? Essa aqui é a acentuação do bloqueio americano. Não, essa aí é Antônio Nelson. O Jornal Nacional pariu o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele é um fenômeno que se desenvolve em paralelo aos grandes meios de comunicação. Ele não tem a ver, ele não é uma criação da Globo. A Globo nada fez para combatê-lo, isso é outra história. Mas não é a criação da Globo. E aí, a última pergunta que a gente tem no chat. A acentuação do bloqueio americano a Cuba asfixia a economia cubana? Pergunta da Alexandrina Monte. Sem dúvida, sem dúvida. As medidas que o Trump tomou no último ano, e especialmente nos últimos 6 meses contra Cuba, levaram a Cuba enormes dificuldades econômicas e comerciais. Enormes dificuldades. Por exemplo, Cuba viveu situações em que ela pagou fornecedores de gás de cozinha, o navio veio com a mercadoria já paga pelos cubanos, e o navio não pôde desembarcar num porto cubano, porque se ele desembarcasse num porto cubano, ele não poderia ir para os Estados Unidos, não poderia aportar nos Estados Unidos por conta da chamada lei Helms-Burton, que o Trump tornou plenamente ativa neste ano agora, em plena pandemia. O que os cubanos tiveram que fazer para poder ter acesso ao gás de cozinha e evitar a escassez desse produto na ilha? Compraram o barco. Além de já terem pago pelo produto, o gás de cozinha, tiveram que comprar o barco que estava trazendo a mercadoria. Veja só que loucura. Isso é tudo provocado por medidas duríssimas de Trump contra Cuba, que nesse momento, já antes da pandemia, havia fechado o país para receber cruzeiros, para receber turistas, certos voos. Há muitas medidas fortíssimas de Trump contra a Revolução Cubana, e medidas essas que foram radicalizadas durante a pandemia. Certo. Olha, Breno, eu vou encerrar por aqui, a gente já tem quase 1h30. Te agradecer pela participação
Tem mais uma pergunta. Nosso povo está acomodado e desorganizado. Qual seria o papel hoje da esquerda no Brasil? O de sempre. Organizar, mobilizar, educar, animar o povo. As lutas populares, elas são cíclicas. O povo não está mobilizado o tempo todo. O povo brasileiro é um povo que vive numa situação de extrema penúria, e a penúria é inimiga da mobilização. Quem não sabe como botar um prato de comida para os filhos à noite, ao acordar, não sabe como botar um prato de comida para os filhos à noite, não tem tempo para participar de sindicatos, de movimentos populares, de partidos. Então, as lutas populares são cíclicas. E a esquerda tem que ter o papel disso, de organizar, mobilizar, animar o tempo todo. O tempo todo. Bom, acho que agora encerrou. Eu vou encerrar com você, porque senão o assunto vai longe, né? Daqui a pouco a gente, dá 10 da noite, a gente está aqui ainda conversando. Muito obrigada, Beno, pela participação, por disponibilizar seu tempo para conversar com a gente aqui na rede. Vou deixar você falar o que você quiser agora para encerrar. Não, primeiro eu queria agradecer o convite da Rede Liberdade, em particular o teu convite, Renata. Para mim foi um prazer, foi uma honra participar dessa conversa. Eu espero que tenha sido do interesse dos espectadores e das espectadoras que nos acompanharam. Eu espero que tenha sido uma conversa útil para que as pessoas possam desenvolver suas análises sobre o que acontece em termos internacionais. Sempre que for possível e vocês acharem conveniente, eu estou às ordens para contribuir com a Rede Liberdade. São iniciativas como a de vocês que permitem as forças democráticas e progressistas no país criarem uma comunicação crítica, né? Uma comunicação alternativa aos grandes monopólios. Deixo aqui meu abraço a quem nos assiste, a ti mesmo e a todo o pessoal da Rede Liberdade. Eu fico muito contente em poder participar de uma entrevista como a de hoje. Boa noite. Tá certo, Breno. Os convites vão vir, mais convites, tá? Nos aguarde. Obrigada, tá, gente? Boa tarde. Semana que vem, lembrando que semana que vem a Rede Liberdade vai convidar 2 professores para falar sobre a eleição americana. E no dia 7, talvez a gente consiga conversar ainda estamos em negociação com o ex-ministro Celso Amorim. Então, aguardem que vem mais novidades por aí. Tá? Tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde.